Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Ah, rapaz, viu? Hoje nós vamos falar sobre direitos e cidadania, da nossa aula de Sociologia, aqui do terceiro ano C. Nós temos alguns teóricos, como Marçal, um teórico inglês, e também um brasileiro. O teórico brasileiro é o filósofo Renato Giannini Ribeiro. Eles falam um pouco sobre a ideia de direito e cidadania. E Marçal, o inglês, ele acredita que através das pesquisas historiográficas, o direito e cidadania, ele se deu na Europa a partir do século XVII, do século XVIII, ali no início da industrialização. E foi justamente nesse processo que foi criado os direitos civis, a liberdade religiosa, a liberdade de pensamento, a liberdade de ir e vir, que é a liberdade de locomoção, a liberdade e o direito, né? Porque cidadania e direito eles caminham junto. O direito à propriedade, o direito à sua casa, o seu sítio, a sua fazenda, o direito contratual de você contratar e esse contrato ter força de lei, o direito à justiça gratuita, entendeu? Então hoje você não tem condições financeiras, você pode procurar a Defensoria Pública, pode procurar o Ministério Público, e isso não tem custo para a pessoa. E você também tem o direito ao trabalho. Então o cidadão europeu, ainda no século XVII, século XVIII, essa ideia de cidadania não era para todas as pessoas, mas sim um grupo pequeno ainda, que tinham bens, que eram burgueses, que tinham propriedade de terra. Havia uma cidadania restrita. Mas a partir do século XVIII, os movimentos organizados, a formação de sindicatos nas grandes cidades, começaram a lutar também, além dos direitos civis, também pelos direitos políticos, tá bom? E esses direitos políticos nasceram ali no final do século XVIII, em uma luta no século XIX em alguns países, mas ele só veio acontecer de fato no século XX, aqui no Brasil. E os homens poderiam votar, mas só as mulheres só foram votar depois da era Vargas, depois de 1930, quando Vargas assumiu o poder, né, quando ele fez a Constituição de 1932. Então a mulher até esse período não podia votar. Então nós temos gradativamente ganhando o direito de cidadania e ganhando o direito de voz e voto. No século XX nós tivemos uma expansão desses direitos. Agora nós temos chamados direitos sociais, que são ligados à educação, saúde, moradia, transporte, previdência, justiça, lazer, tá bom? Com a ideia de princípio de igualdade. É claro que esse princípio de igualdade o Estado ainda não consegue devolver para a população a quantidade de impostos que ela paga. Precisa que nós temos que fiscalizar, temos que votar bem, temos que exigir uma boa administração na prefeitura, no estado e na nação. No final do século XX para o século XXI, outros direitos específicos nasceram no ordenamento jurídico brasileiro. Por exemplo, o direito do consumidor. Você compra um objeto, compra um celular, o celular veio com algum defeito, você tem o direito de devolver, de pegar um outro bem em perfeitas condições. Também temos o direito do idoso. O idoso conquistou novos direitos, né? É cidadão, mas agora na condição de idoso tem preferência na fila, tem preferência de atendimento, tá bom? Se ele for entrar com ação na justiça, ele tem preferência no seu processo por ser idoso. Também tem o direito das crianças e adolescentes, que é o ECA, que protege para que ninguém possa ser espancado, que tenha garantido cultura, esporte, lazer e educação para as crianças. Tem o direito das mulheres, que as mulheres, acontece muito no Brasil, que as mulheres ainda são espancadas, acontece muita violência doméstica, então as mulheres têm que ser resguardadas o seu direito. E também tem o direito às minorias, como as cotas raciais para as universidades, para concursos públicos, municipal, estadual, federal. Nós temos os índios que vivem no Brasil, uma boa quantidade de índios vivem no Brasil, também os seus direitos são garantidos. Como a gente tinha citado, o filósofo Renato Giannini Ribeiro, ele rebate que
ele relata, na verdade, que no século XXI também surgiram os direitos difusos. Nós estamos falando dos direitos individual, direitos coletivos, direitos sociais, agora nasceram os direitos difusos. O que são esses direitos difusos? São direitos da sociedade do século XXI, tem direito a um meio ambiente sustentável, por exemplo. Um ar puro, uma água potável, um solo não degradado, para que nós possamos produzir alimentos em quantidade suficiente para alimentar a população mundial. E agora no século XXI também nasceu o chamado direito dos animais. Então os animais também estão protegidos com a ideia de proteção do meio ambiente, para que as gerações futuras possam ter acesso a conhecer alguns animais que, se não houvesse essa proteção, poderia provavelmente entrar em extinção. Então nós temos hoje uma cidadania, a cidadania de hoje é uma cidadania que precisa de participação. Eu quero ler para você aqui o último parágrafo do nosso texto, que fala sobre a cidadania hoje. Ser cidadão é ter a garantia de todos os seus direitos civis, políticos e sociais e difusos, que asseguram a possibilidade de uma vida plena. Esses direitos não foram conferidos, mas exigidos, integrados e assumidos pelas leis, pelas autoridades e pela população em geral. A cidadania também não é dada, mas construída. É um processo de organização, participação e intervenção social de indivíduos ou de grupos sociais. Só na constante vigilância dos atos cotidianos o cidadão pode apropriar-se desses direitos, fazendo-os valer de fato. Se não houver essa exigência por parte do cidadão, eles ficarão somente esses direitos no papel. Beleza? Nós temos duas atividades aí bem bacana, com a ideia de uma charge e uma reflexão. Então eu gostaria que vocês, através desse vídeo e do texto que nós estamos lendo, podemos ter condições para respondê-las, tá bom? Boa aula e a gente se encontra por aí.